Olá, tudo bem? Olha, o Planeta Brasil Sustentável tem o privilégio, o prazer de receber hoje um amigo querido, Marcelo Misga, presidente de uma das ONGs que eu mais respeito e uma das ONGs de proteção animal mais respeitáveis do Brasil, a Amigo Animal, que tem sede em Curitiba. Eu queria, enfim, agradecer o Marcelo por estar presente com a gente e dizer que o Marcelo já tem uma história em defesa da proteção animal de mais de 30 anos, ele e a sua família. Marcelo, seja bem-vindo, obrigado pela tua presença aqui, né? Obrigado Amigo Animal, obrigado. Amigo Animal tem 23 anos de história, né, Marcelo? Queria que você começasse, eu conheço a tua história, mas eu queria que você contasse para as pessoas que estão assistindo o programa e vão ouvir o podcast, um pouquinho da tua história. Como é que começou esse teu compromisso, Marcelo, com a defesa e a proteção animal? Me conta um pouquinho da história aí, da origem da Amigo Animal. A Amigo Animal surgiu no ano 2000, no intuito de dar sustentabilidade ao trabalho desenvolvido já pela minha família, né? Tanto eu quanto a minha tia quanto a minha mãe. Muito mais a minha tia que começou esse trabalho há 30 anos atrás, porque nós sempre tivemos animais domésticos, né, cães e gatos. Eu, desde pequeno, sempre tive convívio com gatos. Eu até sou mais gateiro do que cachorreiro, né? E por conta disso, chegou um momento assim na vida, acho que há mais de 30 anos atrás, que nós adotamos mais um, depois adotamos mais outro, e assim o apartamento ficou pequeno, aí mudamos para uma casa. Aí, daqui a pouco a casa ficou pequena e naquela casa, era no bairro Fazendinha, em Curitiba, a minha tia foi trabalhar numa clínica veterinária que tinha perto ali, como atendente. Ela, na verdade, ela é técnica em enfermagem humana, mas convidaram para participar na clínica e ela se interessou. Só que em clínica veterinária, ainda mais na década de 90, as pessoas abandonavam, não tinham dinheiro, diziam sacrifique, né? Ou enfim, deixavam, às vezes deu o destino que tiver, porque animais idosos, enfim, de todo quanto é tipo, de cães e gatos. E por conta disso ela se sensibilizava, daí elas não deixavam fazer eutanásia, né? Às vezes a gente custeava uma cirurgia que alguém não podia e o animal acabava ficando lá em casa. Então, de repente, a casa já estava pequena, né? De um apartamento que era menor que esse estúdio, já foi para uma casa que também não era grande, que daqui a pouco a gente mudou lá para o fim de Curitiba, no sul, no Tatuquara, num pequeno terreno ali, que tinha... e era muito bonito, porque era muita área verde. E nós pensamos que a gente vai sossegar um pouquinho, né? Já eram lá, sei lá, talvez uns 15 gatos, uns 20 cachorros, mais ou menos. Mas a gente foi e disse, não, agora soltamos eles naquele ambiente, tudo, era uma delícia e tudo mais. Só que o Tatuquara, como ele migrou, né, muitas pessoas começaram a se estabelecer naquele bairro, abandonaram também muitos animais por lá. E foram parar lá com vocês? Muitos deles foram parar conosco. Na época nós não tínhamos muita experiência, era, como eu te falei, década de 90, só existia a Sociedade Protetora dos Animais em Curitiba. Amigo não existia como ONG ainda, então, nessa época. Década de 90 era a família. Era a família só. Misga que a gente chamava. Então, 97, 98, a gente conheceu algumas pessoas ali no bairro que também faziam mais ou menos esse trabalho, mas como elas acharam o nosso, né, achamos onde pôr os animais, então, vamos direcionar. E como eu disse, nós éramos também ingênuos na época, justamente por achar que poderíamos abraçar o mundo, entre aspas, né, e ajudar o máximo de animais, aí começaram a vir demais. Chegou uma hora que aquilo, né, financeiramente, inclusive, implode. Né? Eu trabalhando na área de engenharia civil, numa construtora na época, meu salário já não dava. Né? A minha tia teve que sair da clínica veterinária, ela fazia banho e tosa daí na casa das pessoas, inclusive, para ter uma renda, alguma coisa assim. E minha mãe ficava limpando lá em casa. Até que foi em 99, não existia Amigo Animal ainda, nós participamos de uma apreensão muito grande que a prefeitura não estava conseguindo resolver ali do Cotolengo, e
E nos propusemos, você veja a loucura que a gente fez. Nos propusemos, num dia chegaram 150 cães. E vocês acolheram 150? 150 cães e 60 gatos num dia. Vieram. De carrocinha, na época tinha carrocinha, né? Sei. Simplesmente porque existia uma ordem de que ou os animais iam para a câmara de gás, né? Na época existia câmara de gás? Existiu até 2005. Isso. Ou, né, alguém acolhia. Alguém levanta a mão e fica como depositário. E nós, mais uma vez, né, abraçamos. Foi bastante difícil, né, porque como família nós não tínhamos nada. E mais ou menos naquela mesma época saíram reportagens nos 2 maiores jornais aqui de Curitiba, que trouxeram um pouco de ajuda, mas também trouxeram mais animais. Né? Você que é do meio sabe que apareceu na mídia, né, tem um percentual que diz, puxa, é onde eu quero ajudar. Tem um percentual que diz, é onde eu vou mandar o meu animal. O Marcelo está falando isso porque eu já fui presidente de uma ONG chamada Pense Bicho. E a gente sabe, quando trabalha com ONG dos animais, que muita gente, na verdade, busca a ONG para resolver os seus problemas, não dos animais, né? Ou seja, simplesmente descarregar os animais lá, e isso é muito complicado. Marcelo, continua contando a história, mas eu queria te perguntar uma coisinha também, Marcelo. Hoje, a Amigo Animal tem quantos animais, quantos colaboradores e quantos voluntários? Porque ela cresceu muito, né, Marcelo? Cresceu em número de animais, mas também em apoio, em colaboradores fixos que estão lá com vocês. Então, fala um pouquinho do cenário atual da Amigo Animal também, além da história que você contou, bonita, enfim, heróica, diria até, de criação da ONG, inclusive. Como eu te falei, né? Daí no ano 2000 foi criada a ONG e atualmente a ONG foi criada, obviamente, por pessoas que viram as reportagens e quiseram nos ajudar. Talvez você tenha nos conhecido desde aquela época, né? Viu a reportagem ou alguma coisa nesse sentido. Ou a gente se cruzou por causa da Pense Bicho em algum momento. Né? O Fórum de Defesa dos Animais provavelmente também nos aproximou. Né? Foi uma coisa bacana. E hoje, Amigo Animal, claro, agora nós entendemos um pouco esse papel de abrigo, que ele não pode ser essa válvula de escape. Sim. Até porque a gente não consegue ter tanto a capacidade financeira quanto a física para conseguir dar vazão a todos esses animais. Então a nossa tendência hoje é diminuir a quantidade de animais para um número que nós consigamos tratar, né, assim, hoje nós contamos com aproximadamente 800 cães na chácara de Campo Magro, abrigados, 200 cães em Curitiba, em lares temporários, e em torno de 100 a 150 gatos em lares temporários. Os de Curitiba são os, entre aspas, privilegiados, porque eles têm a condição de ir aos eventos de adoção que acontecem todos os sábados. E a chance de serem adotados e ganharem um lar definitivo. Né? Porque, como eu disse, a visão de abrigo mudou. Aquela história de, eu quero abraçar o mundo e quero, né? Você começa a perceber os problemas que isso gera para nós. Entendi. Né? Porque um abrigo, só quem tem a gerência de um abrigo, e nós com mais de 20 anos, sabemos os problemas que acontecem internamente, sabe? E nós percebemos que, claro, você tem que, um animal que estiver ali atropelado, hoje Curitiba tem o serviço de ambulância, mas como não teve por muitos anos, um cão atropelado não tinha o que fazer. Sim. Então, ou tinha que ser as ONGs, ou protetores independentes, ou, enfim, um ser humano que passasse por ali, tivesse um pouco de compaixão. Ou, eventualmente, o animal era sacrificado, dependendo da situação. Né? Muitos deles foram. Até hoje, na verdade, acredito eu que a prefeitura, mesmo com a ambulância, não consiga recuperar todos, porque tem limites. Mas, pelo menos, a gente conseguiu, né, esse serviço público. Animais sadios, por exemplo, é uma visão que a gente tem hoje diferente, sabe? Muitos deles já são comunitários, já estão acostumados no ambiente ali onde vivem, já sabem onde comer. Comunitário é sem residência fixa, é isso, Marcelo? O cão comunitário, ele é da comunidade. Então, é um cão que você normalmente, olhando, você já percebe que ele não está assustado, que ele não está caminhando correndo, que ele não está caminhando sem rumo, que ele sabe onde está.
Então, um cão, porque o gato se esconde, né? Mas o cão, quando ele sabe onde ele está, ele sabe onde comer, ele sabe onde dormir, ele sabe em quem confiar, sabe? Então, ele vira um cão que conhece, né? Ah, o Aurélio me dá ali uma raçãozinha, né? Eu me viro. Sim. Né? O fulano dali me dá, eu me viro. Ô Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, o trabalho que a Amigo Animal desenvolve vai muito além de um abrigo, né? Ela faz um trabalho educativo. E nas feiras de adoção é exatamente isso que ela faz. Você falou em trabalhar com uma população um pouco menor na ONG. Isso está sendo possível por meio das adoções das feiras. É basicamente isso que vocês têm feito, Marcelo. Fala um pouquinho desse processo, porque as pessoas também não entendem muito como funciona a ONG, né? Elas pensam que vocês recolhem animais. E a ONG não se presta esse papel. É importante deixar isso bem claro, porque muita gente, mas eu vou lá deixar cachorro que eu conheço que está na rua. Não, não é esse o papel da ONG. Mas para deixar bem claro isso, Marcelo, para que depois amanhã não coloquem lá 200 cachorros na tua porta e você vai ter mais um problema. Explica um pouquinho isso para nós. Hoje, as pessoas são chamadas muito para a guarda responsável. Né? Então, quem tem um animal hoje, ela tem que entender que ela é uma tutora e, portanto, ela é responsável por toda a questão envolvendo aquele animal. Então, seja abrigo, seja alimentação, seja veterinário, medicação, o que quer que seja, né, é um ser vivo. Não é um ser humano, mas é um ser vivo, que normalmente vai morrer antes dela, né, porque os cães podem durar de 10 a 20 anos, aí, dependendo da raça, ou mesmo os vira-latinhas também. Um cão de rua dura, em média, quanto tempo, Marcelo? Tem uma estatística, uma estimativa? Eu diria que uns de 12 a 15 anos, sabe? Às vezes menos, porque dependendo de quando ele foi resgatado, você não sabe o histórico. Né? Não teve aleitamento materno, né, da cadela. Então, tudo aquilo vai contribuir no futuro para uma velhice que... Né? Tá, mas isso é o cachorro resgatado. Mas se for animal que vive na rua, Marcelo, a expectativa de vida é muito menor, né? Ah, com certeza. Eu acho que o cão que a gente não gosta muito de chamar da rua, porque ele foi parar lá um dia porque alguém abandonou. Sem dúvida. Né? Mas que está hoje na rua é um cão que talvez não ultrapasse os 10 anos. Entendi. Porque as adversidades são muito grandes. Marcelo, o que as pessoas devem fazer quando encontram um animal abandonado na rua, machucado? A tendência é exatamente isso, ligar para a prefeitura ou tentar acionar alguma ONG para resgatar o animal. E eu passei por isso várias vezes. Dá uma orientação prática para as pessoas. Como é que elas fazem para poder manter a dignidade do animal, para poder dar uma destinação adequada para ele? O que elas devem fazer concretamente, Marcelo? Primeiro, uma questão importante é que elas têm que entender que as ONGs não são salvacionistas. São um grupo de pessoas afins à causa da proteção animal, mas que têm os seus trabalhos. Sim. Eu mesmo acabei de sair do meu trabalho, estou aqui e atendo ao Amigo Animal dos horários que eu posso, né? Porque o meu salário sai do meu trabalho assim como todas as outras pessoas. Sim. Né? Então, qualquer ser humano pode fazer um resgate, uma recuperação, uma doação ou mesmo adotar o animal. Qualquer ser humano. Sim. Então, as pessoas precisam entender o seguinte, achou um animal, é a ONG que tem que resolver. Sim. Não. Primeiro, o que é que eu, como ser humano, posso fazer por aquele animal? Sabe? É um animal que está só com fome, está magrinho, com fome, tenta providenciar alimentar um pouquinho. Sim. Sabe? Não precisa levar para casa, mas tenta alimentar um pouquinho. Mas ele me seguiu, ou está passando frio, ou alguma coisa nesse sentido. Veja, aí vai depender da disponibilidade da pessoa. Como eu disse, emergências em Curitiba, se forem atropelamento ou uma situação muito degradante, maus tratos também, tem que fazer o protocolo no 156 em Curitiba para denunciar maus tratos e a ambulância poder resgatar, se estiver atropelado. Né? Já um animal, como eu disse, com fome, tem que ser alimentado. Eu diria o seguinte, o maior problema hoje são quando abandonam ninhadas de filhotes. Sem mãe, principalmente. Sim. Né? Porque daí é meio que uma urgência, né, que você tem que... Aí nós estamos numa situação um pouquinho mais delicada. Por quê? Grande parte das ONGs, nos canis, há viroses. Porque os animais foram resgatados. Em condições terríveis, normalmente.
eles vieram da rua, passaram por muitas situações, Imagina. então eles têm todas as doenças. Às vezes eles até não desenvolvem, porque o organismo já tem uma autoimunidade ali, é uma coisa fantástica que alguns criam, né? Diferente dos de raça, que são mais sensíveis, né? Mas as crias são muito frágeis, né? Então, nós temos casos no Amigo Animal que você vacina o animal e ele desenvolve a doença. Por quê? Porque baixa a imunidade. Entendi. Sabe? Impressionante. Então, é muito ruim, porque as ONGs, quando elas resgatam, elas não podem colocar no seu ambiente, porque vai contaminar. E daí todos aqueles filhotes vão morrer. Ele não pode colocar no ambiente comum com outros animais. Não pode, sabe? Não pode. E aí, nós às vezes temos um programa de lares temporários e sempre buscamos as pessoas que, por exemplo, eu tenho um cantinho aqui na minha casa, eu vou ceder para cuidar aqui de uma ninhadinha de 2, 3, 4 filhotinhos. É guarda temporária. Exatamente. Para quê? Para que aquele animal ganhe imunidade, né, dê uma engordadinha, para depois ser castrado, vacinado e ir para um evento de adoção. Esse é um dos caminhos possíveis, por exemplo. Exatamente. Né, para as pessoas começarem a entender como ajudar pontualmente. Sim. A gente não precisa dizer, tem que criar uma ONG junto. Sim. Faz o seu trabalho como ser humano. Claro. Assim como às vezes tem uma pessoa passando fome num semáforo, que alguém ajuda, ou alguma outra situação, um animal já é mais delicado, né? Porque ele não vai, principalmente filhote, não vai saber se virar. Sim. Né? Então, esse lar temporário é um programa permanente que nós temos para ver se as pessoas, abrigando um tempinho, ela dá uma ajudazinha e daí logo a gente consegue dar destino para aqueles animais, né? E colocar para adoção. A gente chama, inclusive, de eventos de adoção. Nós não gostamos de chamar de feiras, porque a feira ela tem muita conotação de venda. Venda. E, na verdade, é doação, né? E nós somos contra a venda de animais, porque Sim. o animal ele não tem preço, mas ele tem valor afetivo. Sim. Então, a gente sempre diz para as pessoas, né, não compre. Sabe? São pouquíssimos, raríssimos os criadores hoje no Brasil sérios, que são as pessoas realmente preocupadas com os animais. Eu não tenho contato com eles, mas eu sei que são pouquíssimos. A grande maioria está preocupado com a questão apenas do lucro, independentemente da população canina e da destinação que o animal vai ter. Uma boa parte, evidente que não está generalizando, né? E tem gente que faz criação em fundo de quintal. Sim. Curitiba é proibido, inclusive, é só denunciar no 156 que eles retiram. Mas, às vezes, a região metropolitana, alguma coisa. Então, os animais são criados só para gerarem filhotes e terem o rendimento ali. E a pessoa, na verdade, não precisa fazer nada, né? Muitas vezes em condições terríveis, inclusive, né, Marcelo? Porque a produção é em escala ali, né? É uma coisa pavorosa. Marcelo... E nós atendemos muitas, às vezes resgatamos muitas mães desses, que são as matrizes, né? Às vezes, essa semana, inclusive, postamos um vídeo de uma galgo que foi amarrada lá perto da nossa chácara. A galgo já é magra, né? Aquela estava metade da magreza da galgo, para você ter uma ideia. Entende? Então, eles usam como matriz certo. Até o limite que o animal dá. Depois, eles descartam. Sabe? Então, é uma consciência que essas pessoas ainda têm. Claro, pagarão um preço grande no futuro por isso, mas nós temos que conscientizar, na verdade, as pessoas para não comprar. Não comprar. Marcelo, você sentiu que houve aumento da população de animais abandonados nos últimos tempos? Ou a internet, as redes sociais, a discussão da preservação ambiental, da preocupação com os animais, ela gerou uma consciência um pouco maior e isso está se resolvendo. E as próprias políticas públicas, né, Marcelo, de prefeituras da região metropolitana, por exemplo, que estão adotando algumas ações nesse sentido. Você sentiu que está havendo mais abandono recentemente ou não? Como é que você está avaliando esse processo? Olha, se formos falar de hoje, sim. Eu não sei se é o pós-pandemia que está fazendo com que as pessoas... Porque muitos adotaram na pandemia. Nossa, assim, nós tínhamos fila de adoção nos eventos da pandemia. Mas a gente sabia que aquilo era um timing e nós estamos tendo devolução de muitos animais adotados na pandemia, sabe? Alguns animais... Como as pessoas, quando adotam conosco, assinam um termo de compromisso, de que elas não vão simplesmente repassar o animal, sabe? Então, nós ajudamos a fazer a doação, aquela coisa arada toda.
e elas devolvem por N motivos, enfim, uns plausíveis, outros não, mas às vezes os animais voltam bem, às vezes não, sabe? Podem ter passado ali por traumas também nessas agressão, famílias. etc. E tal. Não sabemos, né? E aí, as pessoas maqueiam muito as informações. Entendi. Né? E aí muita gente com aquela desculpa, né? Estou mudando de imóvel, não posso levar o animal. Né? Essa é a maior. Que é a desculpa clássica de muita gente. Né? A pessoa procura um imóvel para ela, mas ela esquece que tem um bicho. Animal, lá não aceita cachorro, então eu vou ter que me desfazer. Você tem uma noção da população canina de rua, Marcelo, que vive nas ruas no Brasil? No Brasil eu não tenho ideia, mas em Curitiba e região metropolitana sempre houve uma estimativa de uns 50 mil cães, mais ou menos, se for somar. Oscilando para mais e para menos, dependendo do período, né? Nesse período agora está para mais. Como a importância da castração, que eu ainda não falei, mas no início eu falei guarda responsável, ou seja, a pessoa tem que entender da sua responsabilidade quando tem a guarda, né, o tutor, e castrar esse animal sempre. Sabe? Mesmo os de raça, porque o povo diz, porque eu quero tirar uma cria e não sei o quê. Tem que acabar com esse conceito de raça. Né? As pessoas têm que adotar, sabe? Porque, e inclusive animais adultos, não só os filhotes, né? Até porque com a castração a gente quer que diminua o número de filhotes. Mas os animais adultos, quando alguém leva para casa, você já percebe nos primeiros dias qual é o comportamento do animal. Então ele não vai ser muito diferente daquilo, porque ele, né, já é um adulto, que nem um ser humano, né, já é um adulto. Você conversa às vezes ali algumas horas, você já, né, faz um molde, né, psicológico. Dá para ter tração perfil. Exatamente. O cão também. Você já sabe como é que vai ser o comportamento, se ele vai ter medo, se ele vai gostar das pessoas da casa, onde que ele vai entrar, se ele vai aceitar dormir aqui ou não vai, fazer xixi ali, cocô lá, etc. e tal. Então, e para tirar esse preconceito um pouco de adotar o adulto, e porque também as pessoas às vezes adotam muito filhote por causa que tem criança em casa. E para nós isso é um problema também, porque a criança, dependendo da idade, ela não tem a noção ainda de que é um ser vivo. Né? Eu uma vez falei para uma mãe de uma criança que tinha um ano e pouquinho, eu disse, dê um bicho de pelúcia. Ela ficou brava. Imagina se eu não vou cuidar do meu filho. Imagina se a mãe vai conseguir 24 horas cuidar da sua criança, e que ela desvia, vai ali um pouquinho só buscar uma coisa, a criança já pega o cachorro pelo rabo e puxa, morde a criança, daí a culpa de quem é? Do cachorro. Quando nós tínhamos a Pense Bicho, a gente fez uma campanha chamada Animal Não é Brinquedo. Eu lembro. E é exatamente essa a ideia. Acho que eu tenho os folders até hoje. Exato. Essa era a ideia, exatamente isso que o Marcelo está falando. Animal não é brinquedo, não que você não possa agradar seu filho ou sua filha, mas o animal não se presta a isso, até porque não é a criança que vai cuidar dele. E aí depois pode dar, inclusive, problema de relacionamento, ele pode morder a criança por conta da agitação normal que as crianças têm, dependendo da idade, né? Marcelo, vamos lá então, eu queria que você me dissesse como é que as pessoas podem ajudar Amigo Animal. De que maneira elas podem se envolver com o apoio ao Amigo Animal? Recurso, voluntariado, enfim, tem um programa todo de voluntariado que você desenvolve. Explica um pouquinho isso para nós também, Marcelo. Hoje, para ajudar Amigo Animal, é um tripé. O tripé adote um de nossos animais, que daí você nos ajuda, né, a achar um lar definitivo, ou indique para quem alguém adotar. Seja um voluntário, porque nós temos atividades todos os sábados, nos eventos de adoção. Passa o endereço da internet da Amigo Animal, Marcelo. amigoanimal.org.br é o site. E o Instagram é Amigo Animal PR, de Paraná. Né? O Facebook é Amigo Animal Cães. Não sei se põe depois ali no vídeo, né? Não sei se aparece. Mas o voluntariado, então, nós temos atividades todos os sábados. Esse sábado, inclusive, vai ter mais uma atividade que é o mutirão de banho lá nos cães. Eu sempre abro 1 ou 2, às vezes até 3 vezes por ano, para que as pessoas que querem ir à chácara, conhecer, porque a chácara ela não é aberta ao público, porque ela tem seus horários de limpeza, aquela coisa toda, então não é um zoológico, né, que tem horário de funcionamento. As pessoas têm que entender isso, né, é uma propriedade privada também. Mas eu abro 3 vezes por ano para que o pessoal vá lá dar banho nos cachorros. Você não quero dar banho, não sei o quê, então você vai lá dar carinha.
Entende? Vai lá dar um agrado, porque eles vêm, né? Não todos, claro, mas tem muitos que vêm e pedem carinho, e pulam, e se você senta, eles lambem, e aquela coisa arada toda. Por quê? Porque eles precisam disso. Né? Tem uns que você não vai conseguir chegar perto, porque o trauma foi tão grande que não dá. Ô Marcelo, aproveitando até o fato de que muitos criadouros irregulares deve ter feito com que nas ruas houvesse muitos animais de raça, chamados de raça, né? E não mais os antigos vira-latas. Isso está acontecendo com muita frequência também, né? Tem aparecido muitos animais com raça definida, né, nas ruas, fruto, como eu disse, de criadores que não devem estar conseguindo vender, e aí se desfazem, ou, por exemplo, animais que têm uma raça que exige muito gasto com pet shop, tem que fazer banho e tosa. Pelagem densa. Né? Sabe? Daí a pessoa descobre que isso custa caro e ela achou que era barato, ou descobre que aquele animal precisa comer uma ração melhor para manter, né? Aí descarta. Entendeu? Ô Marcelo, a gente vai ter que encerrar a entrevista. Infelizmente, tinha muita coisa para perguntar. Esse assunto encanta muito a gente. E eu sei que encanta muita gente que está assistindo o programa também. Mas eu queria que você deixasse uma palavrinha final, um recado, uma lição, uma dica para quem gosta de animais e não quer ver mais esse cenário que a gente vê tão triste, tão chocante para quem curte animal, de ver tanto bicho na rua passando fome, sendo vítima de atropelamento, de maus tratos. Um recadinho final da Amigo Animal antes de eu te agradecer pela entrevista. Como você mesmo comentou há pouco, animal não é brinquedo, né? Sente fome, dor e medo. Então, nós temos que ter respeito com esses seres vivos que dependem de nós. Então, faça um pouquinho como ser humano, sem depender de terceiros. Ou adote, ou então cuide de algum animalzinho na rua que você viu numa praça ou alguma coisa assim. E não estou falando só de cães e gatos, hoje em dia tem muitos animais silvestres também que são explorados, né? Alguns adotados, mas muitos explorados. Então, se dedique um pouco, entenda o seu papel nesse planeta, que não é só, talvez, esse pedacinho que você está fazendo, ele pode, um pouquinho mais, você pode fazer a diferença, né, nesse mundo. Como eu disse, não precisa criar uma ONG, como nós criamos, como o Aurélio criou, como outras pessoas criam, mas se você, individualmente ou em família, puder fazer por e isso se multiplicar neste planeta, eu acho que a gente vai mudar a mentalidade para algo que nós vamos ter uma percepção assim de vida e de futuro, de algo muito mais humano com os animais, sabe? É uma coisa que a gente almeja, mas ainda está um pouquinho distante. Exato. O Marcelo Misga, muito obrigado, uma honra te receber aqui. Parabéns pelo trabalho, que é maravilhoso. Parabenize toda a equipe da Amigo Animal. Que São Francisco continue iluminando o caminho de vocês. Obrigado por tudo. Pessoal, até a próxima semana. Obrigado pela audiência.